A Império Indústria é a marca forte do Amazonas, pilar de diversos projetos na construção civil do nosso estado. Somos fabricantes da argamassas e rejuntes Amazomix, há mais de 20 anos no mercado com a qualidade que você confia. Além de produzir os blocos e pisos intertravados de concreto Manaus Block com durabilidade e resistência. Conte com a Império Indústria e abasteça sua empresa com mais qualidade. Império Indústria. Olá, você que acompanha a programação da Rede MLC. Hoje tem Deixa que eu pergunto especial Eleições 2024. A gente vai conversar com dois Júlios. A produção me arrumou dois Júlios para conversar hoje aqui. O Júlio Gadelha, que você já conhece, já esteve aqui conosco falando sobre os hábitos de leitura, né, Júlio? A gente já conversou com ele sobre isso. E ele também é profissional de marketing, jornalista com foco em política e decisões do parlamento. Aqui, parlamento, qualquer parlamento, municipal, estadual ou federal, né, Júlio? O Júlio vai falar sobre tudo aqui. E o Júlio Maciel, que é esta pessoa que está aqui na minha frente, na minha dianteira, que é advogado, palestrante, pós-graduado em Direito Eleitoral e mestrando em Ciências Políticas. E também escreveu um livro, edições que foram esgotadas. Essa aqui veio para mim, está nas minhas mãos, depois a gente negocia essa edição. Mentira, não vou dar para ninguém, nem vender, nem nada. Júlio Gadelha, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Hoje é um dia importante, né, para a gente falar um pouco desse tema, né, das eleições. Eu sei que muita gente não conhece, né, como funciona, quais as funções dos vereadores, né, e é importante a gente conhecer para a gente eleger sempre melhores pessoas para guiar a nossa cidade. Júlio Maciel, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Márcia. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer todos os fatos, nesse momento muito importante da democracia. Júlia Maciel é nossa estagiária. Depois eu quero conversar contigo alguns assuntos sobre ela, tá, Júlia? Tudo bem? Brincadeira, ela é ótima. Que sorte que eu dei. E ela foi também um nepotismo, tá? Ela foi um nepofriend. Fiquei sabendo disso. Né? Ela foi um nepofriend. Está aqui, Júlia, está aqui na minha lateral. Vou chamá-los de Maciel e Gadelha, que é para não chamar Júlia e todos os dois responderem ao mesmo tempo, tá? Então, Gadelha e Maciel. Gadelha, como é que estão as eleições aí? A gente já, no momento que a gente grava esse vídeo, todo mundo já teve convenções, os partidos já apresentaram seus candidatos, todo mundo já registrou as suas intenções, né, enquanto políticos, né, a sua candidatura. E como é que está aí essa movimentação na cidade? Qual é a primeira análise que você faz aí já com os pré-candidatos à prefeitura já definidos, os candidatos à prefeitura definidos, os candidatos a vereador definidos? Como é que está aí a movimentação na cidade? É um momento agora que realmente foi tudo definido, como você vem falando, porque antes da eleição, na pré-campanha, tem essa questão das alianças partidárias, tem a questão do vice, que geralmente só é definido ali no limite do prazo. Agora a gente já pode ver aí alguns números sendo divulgados, adesivos, já começou mesmo a propaganda eleitoral. E esse momento é que a população tem um contato direto com os candidatos. Porque quem trabalha com política já conhece, mas quem não trabalha, agora que está conhecendo, vai começar a ver na televisão, na rádio, conhecer as propostas e escolher, né, quem vai ser o melhor, né, na sua opinião. Maciel, eu queria chamar de Júlio, vou chamar de Maciel. Maciel, como é que fica a questão da irregularidade na campanha eleitoral? Maciel, como advogado e como fiscal também, mais do que qualquer coisa, afinal de contas, o advogado ele pode fazer denúncia, como qualquer pessoa pode fazer denúncia, exceto aqueles crimes privados, né, previstos no Código Penal, que determinam lá que Exatamente. O constrangimento da vítima é maior do que a intenção do poder judiciário em ver a justiça ali, em ver aquele crime processado. Então, nesses crimes aí que são privados, que não é o caso dos crimes eleitorais, a gente traz aqui que qualquer pessoa do povo, inclusive eleitor, por favor, podem denunciar as irregularidades nessa campanha, nesse momento eleitoral. Como é que fica esse comportamento do candidato que infringe a lei eleitoral? Como é que você enxerga isso? E como é que o eleitor tem que enxergar? Correto. Eu gostaria de apenas comentar que o processo de registrabilidade das campanhas eleitorais já se encerrou no dia 15. Então, todos são candidatos, todos já estão sobre a pecha da Constituição Federal e do próprio Código Eleitoral e das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, a qual devem a obediência e as regras das eleições, em especial, nesse primeiro momento, sobre a propaganda eleitoral. Então, como atores de fiscalização, qualquer cidadão do povo pode fiscalizar. O Ministério Público, de ofício, é a pessoa
o fiscal da lei a respeito disso. Obrigada, É obrigado. né? Qualquer cidadão pode denunciar também qualquer irregularidade. Além do mais, partidos políticos, qualquer candidato que tome conhecimento de uma infração da propaganda de um outro candidato, além da própria coligação ou federação. Então, são esses os atores que podem fiscalizar, e o Tribunal Superior Eleitoral, há bastante tempo, disponibilizou para todos os cidadãos o aplicativo Pardal. É o aplicativo que você pode baixar diretamente da loja de aplicativos e lá inserir uma fotografia, os dados básicos, e essa denúncia vai direto ao Tribunal Regional Eleitoral da cidade que está vinculada à denúncia e será encaminhada até o Ministério Público Eleitoral para tomar as devidas providências, se for um crime eleitoral, se for uma propaganda irregular, seja qual for a natureza dessa irregularidade. Nós temos 3 poderes. Né? Hoje, no Brasil, nós temos 3 poderes. E lá no Brasil Colônia, nós tínhamos um 4º poder, que era o poder moderador, né? Que era o poder do Dom Pedro, em que Dom Pedro ele podia intervir como monarca ali, representando não só a monarquia portuguesa, mas também Deus, porque todo mundo entendia que o rei ele era escolhido por Deus. E o poder moderador, ele transitava nos 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo. Ele podia intervir, ele era o poder supremo, ele era soberano. Com relação aos 3, não existe mais isso, até porque a gente não tem mais rei. Alguns pensam que são reis, mas não são reis, né? E aí a gente não tem mais essa figura da monarquia. Nós temos 3 poderes, que são legislativo, executivo e judiciário. E nós vamos escolher, neste ano de 2024, o representante do Executivo Municipal e os representantes do Parlamento Municipal. Qual é a função de cada um deles, Maciel? Bom, o Parlamento Municipal ele executa as questões de governo do próprio município, representado pelo prefeito, né, que é o chefe do Poder Executivo Municipal, e tem ao seu lado os seus secretários que dão andamento nas execuções. Por isso que se chama Poder Executivo. Né? Do Executivo. O municipal tem que fazer as leis, né? Exatamente. Aí as leis municipais. A Câmara Municipal, que pertence ao Poder Legislativo, é que edita as regras, as leis, a qual o próprio prefeito obedece, a qual o próprio vereador obedece, o próprio cidadão obedece, em respeito às leis federais também, que já são aprovadas no nosso país. O Júlio também sabe muito bem o que é o Júlio Gadelha, né? O Gadelha sabe muito bem o que é o municipal, o executivo. Quando tu enxerga ali, Gadelha, o vereador que vai lá para a campanha política, durante a campanha, e diz: eu vou asfaltar essa rua, eu vou fazer essa praça, eu vou trazer uma escola para cá. Ele pode fazer isso? É importante dividir, né, assim, as competências, porque os vereadores, às vezes, eles misturam as promessas de campanha com as ações da prefeitura, né, do próprio prefeito. E quem executa, quem asfalta, quem constrói escola é o prefeito, né? É o poder executivo que executa esses planos de ação, essas obras. Mas o vereador ele pode estimular, né? Ele pode incentivar, pode criar projetos ali que fomentem essa questão das escolas. Eu gosto de usar o exemplo, por exemplo, de segurança, né? Tem leis aqui em Manaus, inclusive, que promovem a segurança como? Criando assim um dispositivo para que sejam colocadas câmeras de segurança. Isso daí o vereador está, de certa forma, trazendo câmeras para a cidade. Então ele tem que dividir bem o que ele pode fazer. Construir obra não depende só dele. Ele pode até mandar emendas, né, que é um assunto que a gente vem falar mais na frente, mas não é tão simples assim. Então a gente tem que ter atenção para não cair também numa ilusão. Como é que o eleitor fiscaliza o vereador dele? Eu acho que o principal instrumento hoje que a gente tem é a rede social. A gente vai ver o que ele vem fazendo. Eles postam tudo que eles aprovam, todos os projetos que eles não só aprovam, como também apresentam. E a gente vê a qualidade do projeto e vê se foi realmente útil para a sociedade. Porque tem muitos que falam que são defensores de diversas causas. Mas ele realmente faz isso? Ele está ajudando aquelas pessoas, seja da causa de deficiência, causa de todo tipo que existe, até causa pet, né? Então a gente tem que ver se ele está fazendo realmente aquilo ou se só está na linha da promessa. E eu acho muito interessante, eu entendo ser muito interessante, é que eu sempre digo isso, sempre disse isso, né? Até porque jornalista que sou, há muitos anos trabalhando com a publicidade, não só com a publicidade, como com o próprio jornalismo em si, já que fiquei 13 anos à frente de um programa no qual eu era chefe executiva, né, chefe de redação, a chefe ali do programa, e conversava também com os produtores e vivia aquela rotina. E é muito importante que
as pessoas entendam qual era realmente o palanque daquele indivíduo que quer ser candidato. Por quê? Porque tem muita gente que simplesmente aparece, brota do chão e diz: eu sou candidato a vereador. E o que ele fazia sem ser candidato? Porque nós sabemos que tem muita pessoa, tem muita gente que antes de ser candidato a qualquer coisa, ela já tinha uma atuação na sociedade. Ou tinha uma causa, ou estava todo fim de semana trabalhando ali numa fundação, ou ia ali lutar pelo direito de alguém sem ter nenhuma pretensão política. Era dela, ela tinha como motivação o interesse pessoal dela. E aí essa pessoa se vê num momento em que pode fazer mais à frente do parlamento ou com um cargo eletivo. Eu entendo que o eleitor, ele, como grande fiscal de cada um desses candidatos, né, tanto do municipal quanto do federal e até do estadual, precisa enxergar quem aquela pessoa era antes de ser político. Exato. Quais eram as lutas que aquela pessoa lutava. Porque ser político não é fácil. Você está ali no meio de um monte de outros pares que vão cada um com seus interesses da sua comunidade, né? Tanto ou pessoais ou da comunidade. Como é que você enxerga isso, Maciel, como fiscal da lei, como jurista? Como é que tu enxerga esse comportamento dos candidatos e desse trabalho deles ali dentro do parlamento? A sociedade, ela vai fiscalizar o seu candidato, né, observando as bandeiras a qual ele defende, a qual o movimento que ele pertence, de onde ele veio, né, e como você mesmo disse, né, as pessoas acontecem do nada e dizem ser candidatos. Um homem público é uma missão muito difícil. Ele, por algum momento, vai acabar se expondo, vai acabar colocando, como o pessoal costuma, né, colocar sua cara a tapa em prol de uma classe, em prol de uma bandeira, defendendo o interesse de uma coletividade. Então, assim, se a própria população pode fiscalizar os atos passados dele, o que se de fato condiz com aquilo que ele está defendendo. Que ali ela consegue projetar para frente se aquela pessoa vai ser uma boa pessoa que representa a sociedade, a população lá no parlamento. Eu tenho uma grande admiração por aquelas pessoas que trabalham a sociedade sem ter nada. Verdade. Sem ter cargo político, Verdade. sem ter dinheiro, sem ter herança, sem ter nada. Amor ao próximo, né? Eles vão só com a vontade e com as mãos. E trabalham em prol da sociedade com trabalho voluntário. Porque quando você não tem dinheiro e quer fazer, você faz o trabalho voluntário. Né? Vai lá, faz sopa, faz mingau, dedica horas da sua vida, dias da sua vida para determinados projetos sociais que às vezes são de outros. Por exemplo, dando um exemplo aqui, eu tenho uma pessoa que eu tenho em alta conta, que é os administradores lá do Desafio Jovem, com a Josane. A Josane é pastora e o Desafio Jovem é uma instituição de tratamento de adictos. Certo. Quando a gente fala de tratar adicto, meu forte, não é fácil não, viu? Você cuidar de adultos, que na maioria das vezes chega lá já com alguns crimes cometidos em razão do vício e estar lá convivendo com eles todos os dias, gente rebelde, revoltada, com crise de abstinência, isso é uma... Nunca vi a Josane candidata a nada. A Josane só manda mensagem pedindo, coitada, né, pedindo dinheiro para poder comprar a comida do mês, para poder atender, porque tem gente lá que paga, mas tem gente que ela recebe sem nada. Tem adicto que bate na porta e diz: não tenho família mais, que ninguém mais acredita em mim, não sei onde vou dormir, mas eu quero me tratar. E ela põe para dentro, sem receber um centavo daquele indivíduo. Dos outros, os outros que da família tem condições, paga, ajuda, né? Mas daquele indivíduo. O que são emendas parlamentares, Maciel? São instrumentos utilizados pelos vereadores, né, para poder destinar à construção de obras ou à prática de serviço, ou até mesmo para poder destinar para instituições, objetivando o bem-estar da comunidade. Existe uma situação no orçamento público em que os vereadores aprovam um projeto orçamentário e dessa parte eles destinam para onde que aquele dinheiro será executado pelo próprio poder municipal, poder executivo municipal. Então é nessa hora, Gadelha, que a gente vê a tal da promessa do: vou asfaltar a tua rua, eu vou entregar a praça, eu vou
ele não vai efetivamente colocar a mão na massa e fazer a execução do serviço. Quem faz a execução do serviço no caso, nós estamos num período de eleições municipais. Então, quem executa o serviço é o prefeito. Mas o vereador pode destacar orçamento e destinar orçamento para a realização da obra prometida durante a campanha. Pode, é muito comum, inclusive, assim, destinar para reforma de escola, como ele vem falando, questão de institutos, né? A gente vê que hoje em dia tem muitos institutos assim para auxiliar as pessoas com autismo. Então tem parlamentares que destinam para essas áreas, que auxilia lá nas atividades, né, do próprio instituto. Então pode ser tanto privado quanto para a própria prefeitura. Pode até para o governo do estado, pode ser para qualquer órgão público esse valor. Mais ou menos cada vereador de Manaus tem cerca de 1 milhão, Fundações, 1,5 milhão para destinar por ano. Então é um Só momento. de emenda. Só de emenda. E quanto ele tem de gabinete para... Não sei se eu estou te botando numa armadilha aqui. Esse dado eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja de cerca de 45 a 50 mil para ele contratar pessoas. É um pouco mais. Ele tem no gabinete... Um pouco mais. Não, anual. Não, esse isso é mensal. Esse é por Pois mês. é, 50 por mês, mas quando tu diz um pouco mais... Ah, 50 a 60 que tu diz mensal, né? Mais. 70 mil. Por aí. Cada gabinete tem 70 mil para poder fazer o seu gabinete funcionar. Exato. Né? Pode ter até 50 funcionários. Tem um limite de quantitativo de pessoas e de valores a serem gastos. Assim, algumas pessoas têm um entendimento equivocado sobre a verba de gabinete. Eu gostaria de deixar bem claro. Fala sobre verba de gabinete. A verba de gabinete é uma verba disponibilizada para o vereador para ele contratar pessoas que são pais de família, são mães, né, aquela pessoa da comunidade que consegue identificar aquele problema, e a partir daquela pessoa o vereador consegue chegar na comunidade. Então, a verba de gabinete ela serve para contratar os seus assessores parlamentares e possam desempenhar as atividades. É dali que tem um assessoramento que vai para o parlamento, propriamente dito. É o assessor que pode verificar a questão de emendas parlamentares, que é um projeto que pode ajudar o vereador a construir melhor. O vereador também ele aprova leis, o vereador ele trabalha em comissões, ele precisa de assessores. Né? Porque, às vezes, o vereador... Especialistas. Exatamente, profissionais especializados, né? Somente da área do direito. Até porque o vereador ele não é formado em direito. Exatamente. Poucos vereadores têm a formação jurídica. Exatamente. E mesmo assim, mesmo que nós tenhamos a formação jurídica, ninguém é obrigado a saber, a entrar no parlamento sabendo como se faz uma lei. Tá? É importante a gente dizer isso. Mas você pode se cercar de pessoas que saibam como fazê-lo. É aí que surge aquela história do você não tem que botar ali no gabinete o pessoal da promessa de campanha. Você tem que botar lá no teu gabinete o pessoal que sabe fazer o riscado, sabe fazer o serviço direitinho. Porque senão você vai criar um gabinete inoperante, ineficaz e ineficiente. Dentro do Poder Legislativo, apenas para comentar, os profissionais da área de direito trabalham com direito legislativo, que nós tem-se um regimento interno da Câmara Municipal de Manaus, é uma lei, precisa ser cumprida, tem ritos, tem comissões, cada comissão tem um dia de aprovar os projetos. Sessão, de juntar todo mundo, até porque a comissão é composta pelos vereadores. Eles também precisam fazer a sessão lá para poder aprovar a legislação e também tem que ir lá na comissão para poder aprovar os projetos. Então, praticamente um projeto, como é que tramita, só para a gente entender esse contexto? Um projeto nasce da ideia de um vereador a respeito de um segmento. Então, ele propõe, faz todos os protocolos dentro da casa, vai para o plenário, em primeira discussão, recebe-se, depois se encaminha para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será debatido a questão constitucional, legalidade, redação e outras situações. A partir daí, o projeto aprovado nessa primeira comissão vai ao plenário de novo e de lá se encaminha para outra comissão destinada àquele projeto. Por exemplo, se for um projeto de saúde, vai para a Comissão de Saúde para aprovação. Se for um projeto de pessoa com deficiência, existe uma comissão de pessoa com deficiência. E assim sucessivamente. Então, aquele projeto tem um trâmite lá dentro. A verba de gabinete serve para contratar exatamente esses assessores, pai de família, motorista, advogados, para poder assessorar o vereador pró-comunidade. Então, aquilo ali serve e vai atingir lá na ponta, que é o próprio eleitor, então, o próprio cidadão, que vai ser beneficiado com aquela legislação que será aprovada. Passou pelas comissões, é colocada em votação. Em votação, aquelas famosas frases. História da votação. Em votação. Quando a lei, o projeto, ele nasce no gabinete de um vereador, é feito todo o texto da lei, é revisado lá pelos redatores lá do gabinete dele. Eu quero fazer uma lei específica para isso, ele contrata alguém que seja um médico,
médico, no caso, se for alguma lei que Isso. beneficie pacientes ou que Exatamente. beneficie a área da saúde do município. Aí ele contrata, passou, projeto, tá ali, é um projeto de lei. Aí vai para as comissões, Isso. depois que vai para as comissões, passou em todas as comissões, passou nas comissões. Aí é colocado na pauta para a votação. Para a sessão plenária. E quando é que essa lei é aprovada? Aí abre-se a famosa em discussão. Então, o presidente da casa é o coordenador desses trabalhos todos, né? Coloca o projeto, vamos dar um exemplo aqui, projeto do vereador Júlio Gadelha, que fala sobre educação, em discussão. Estão Aí treinados, que eu falei, não diga o nome de nenhum político durante essa entrevista. Aí abre ao A plenário para que os demais vereadores façam a discussão sobre o projeto. Então, tem apoiadores, por exemplo, aqui, como citei aqui o nosso colega, o vereador fictício, o vereador Júlio Gadelha, ele vai lá e diz, olha, eu gostaria de fazer uma discussão, eu apoio o projeto do vereador Júlio Gadelha, porque ele é importante, vai defender em conjunto com o próprio autor do projeto. E em alguns casos, o próprio vereador que está ali na discussão se sente tão familiarizado com o projeto apresentado que pede para subscrever em coautoria. Olha que interessante isso, legal. Então ele vai lá e diz, olha, eu gostaria de ser coautor, gostaria de subscrever conforme o projeto de Vossa Reforça Excelência. ainda mais a apresentação daquele projeto durante a sessão. Depois dessa questão do em discussão, nada mais a se tratar em votação. Aí existe um mecanismo de votação dos próximos vereadores da Câmara Municipal e depois o presidente, apurado o resultado, são aprovado o projeto de lei, segue a sanção do senhor prefeito municipal. Aí ele sanciona ou veta? Exatamente. Aí tem um trâmite. Então, a própria regimento e a própria LOMAN, aqui no caso de Manaus, Lei Orgânica do Município, determinam um determinado prazo para que o prefeito analise, verifique direitinho a sua equipe técnica. Depois ele devolve com aprovado ou com veto. Devolve para a Câmara, que a Câmara vai lá e sanciona a respeito conforme veio do Poder Executivo. Nós temos esse sistema, né? Os poderes são independentes, porém harmônicos entre si e trabalham dentro dos seus próprios limites. Não? Então, o Estado democrático de direito é composto pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. São os três poderes que, conforme a Constituição, trabalham harmônicos e independentes entre si, porém respeitando seus limites de parceria. Aí a gente discute aquela questão do judiciário, né? O outro Aí poder. o judiciário chega e fala, a justiça prende, como é? A polícia prende, a justiça solta. Tem uma lei. Exato, existe uma lei. Né? O juiz, coitado, ele não está ali tirando da cabeça dele, esse aqui eu vou prender, esse aqui eu vou soltar. Tem uma lei que determina quem que prende, quais são as circunstâncias, os critérios, né? Tem toda ali tudo estabelecido por lei. Então, ser juiz é aplicar a lei. Onde foram feitas as leis? Levanta a mão quem sabe a resposta. Acabou de dizer aqui. No parlamento. Parlamento municipal, estadual ou federal, dependendo de qual é a lei. Se a lei é municipal, federal ou estadual. No caso de leis que tratem de crimes, de execução penal e tudo, são leis federais. É lá no Congresso, lá no Senado e na Câmara dos Deputados. Né? Então, é importante que você saiba disso, porque é assunto, deixa que eu pergunto. Eu estou perguntando que é para você poder ter a informação que você precisa. Estou mentindo, Luciana? Estou trabalhando com a verdade, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho com a verdade. É assim que funciona o parlamento municipal. E é assim que funciona o parlamento estadual e federal também. É o trâmite. O trâmite ele só tem a esfera de atuação. Por que é tão importante você que está acompanhando aqui o Deixa que eu pergunto, ter conhecimento desse trâmite, para você poder saber se o vereador que você votou nas últimas eleições botou lá o projeto dele, pediu lá a emenda, separou o dinheiro que ele prometeu para você. A emenda funciona como, o Júlio? Muito bem. As emendas parlamentares. Existe No caso da vereança, eu acho que é emenda impositiva, né? Que exatamente, chama, né? esse é o nome. Né? Emenda parlamentar na modalidade impositiva. Existem vários tipos de emendas, mas nesse assunto em especial são impositivas. Existe a lei orçamentária, onde tem a previsão de orçamento do município, que são os gastos, onde o município vai trabalhar com esses valores. Tem muito a ver mesmo com a própria receita do município. Baseando-se nisso, os vereadores, como o nosso amigo aqui, Júlio Gadelha, falou, existe um percentual traduzido em dinheiro, aqui na capital, 1 milhão e 200... Cerca de 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais, onde eles podem apresentar seus projetos de emenda nessa lei orçamentária para destinar onde vai o segmento. Então, vou dar um exemplo muito simples.
mais uma vez aqui, se não se importar, o vereador fictício Júlio Gadelha tem um segmento de saúde, ele entende que pode melhorar ou avançar a construção de uma UBS lá na comunidade que o elegeu para isso. Então, ele vai destinar um certo valor, informando dentro de um processo legislativo orçamentário que ele gostaria de aplicar R$1,5 milhão para a construção de uma UBS-F, que atende a família, lá na comunidade X, porque precisa, assim assado. Certo. E aí esse projeto ele é tramitado, tem as aprovações, tudo certinho. Depois que tudo aprovado, vai o senhor prefeito para incorporar a questão da lei orçamentária. E aí chega um determinado momento, porque as emendas impositivas, elas têm um período de regramento. Elas começam num ano, são fechadas e são executadas num ano subsequente. Certo. Então, por volta ali de outubro, novembro, são fechadas as emendas parlamentares no Poder Executivo, é encaminhado esse projeto para o Legislativo para poder executar no ano subsequente. Então, aí o Poder Executivo já vai saber qual é o comprometimento, que ele tem uma renda, que nós temos, o município tem uma renda para poder gastar, e a partir daí ele vai observar as emendas que ele tem que cumprir. Ele é obrigatório a executar. Se ele não fizer isso, ele incorre numa outra sanção, a gente pode conversar a respeito disso, que diz respeito à lei de responsabilidade, de respeito à improbidade, de respeito a umas outras questões, porque ele deixa de cumprir uma lei. Até porque a emenda, esse dinheiro, ele tem prazo para ser gasto. Correto. Então, não dá, o dinheiro ele não fica disponível para um gabinete ou para um vereador ad eterno. Certo. Até porque a gente está falando de dinheiro público e toda vez que é destacado um orçamento para esses vereadores, esses gabinetes e tudo mais, esse orçamento ele tem um prazo. Senão ele é de novo incorporado ao Orçamento Geral do município. Ao orçamento geral do município para que seja destacado para outro trabalho. Conforme a orientação do chefe do Poder Executivo. Exatamente. Quantas secretarias tem hoje no município? Tu tem essa informação? Tem, a gente estava até discutindo aqui, né, que essa gestão agora do atual prefeito diminuiu um pouco o número de secretarias. A gente contabilizou 15 secretarias, mas tem mais órgãos, né, porque tem as instituições, tem as fundações que fazem parte da administração indireta. Mas secretarias são 15. Aí tem vários temas. Que é de infraestrutura, de saúde, Exato. de lazer, meio ambiente. Então, o prefeito, no geral, tá, meu povo? O chefe do Poder Executivo, ele determina o quantitativo de secretarias. As secretarias são o meio que o Executivo tem de executar as obras que são de competência do Executivo Municipal, Estadual ou Federal, né? Correto. São as secretarias que executam cada uma das parcelas que são determinadas lá pela Constituição. Dependendo da plataforma de governo do prefeito, é que ele vai estabelecer quantas secretarias irão atender às promessas dele de campanha. Teve até uma secretaria que foi criada no meio do mandato, né, que foi a Secretaria de Habitação, que vem fazendo algumas reformas pontuais em algumas casas, né, trabalha para esse lado da moradia. Ela foi criada em 2023. Exatamente. E é interessante porque a Constituição determina qual é a competência de quem, né, Maciel? Nós temos aqui, politicamente falando, o chefe do Poder Executivo ele pode ampliar o número de secretarias, conforme foi dito, para atender as necessidades da população, ou pode até enxugar a máquina, extinguindo ou fazendo a fusão de algumas secretarias para o andamento da máquina pública. Isso pertence aos quadros da administração direta. Como o próprio Gadelha falou, nós temos também o quadro da administração indireta, que são as fundações, autarquias, né? Aqui na cidade, aqui na cidade eu tenho fundações que trabalham com idoso, fundações que trabalham com esporte. Por exemplo. Exatamente. Então são outras situações, instituições que também pertencem ao quadro da administração indireta e estão sob a cobertura do município. Com relação a essas secretarias que são criadas no decorrer do mandato, não tem impedimento legal nenhum. Está tudo correto. Apenas o prefeito, o chefe do Poder Executivo, ele tem a autonomia, conforme a lei orgânica do município, Sim. de fazer as criações para poder atingir o cidadão lá na ponta. E é aprovado pelos vereadores. Exatamente. Então, não nasce da noite para o dia. O prefeito manda um projeto, manda uma mensagem do prefeito para a Câmara, o projeto essa mensagem é recebida e é autuada como um projeto de lei do Poder Executivo, tem todo o trâmite, passa por várias comissões, a aprovação, conforme a LOMAN, compete ao chefe do Poder Executivo criar e extinguir as próprias secretarias, então essa receita e essa despesa é dele, então não tem tanto impedimento do Poder Executivo, Legislativo questionar algo do Poder Executivo,
É ele que está se comprometendo com Sim. o orçamento, que ele já pediu as informações, nós vamos já debater sobre isso, né? Sim. Questão de orçamento, como é que funciona. Sim, sim. E a partir daí, falando sobre a moradia, a própria Constituição Federal, ela estipula as regras das moradias. Qual é a competência do governo federal, da Câmara e do Senado, né? Qual é a competência de uma Assembleia Legislativa e qual é a competência também do Poder Municipal Executivo ou a Câmara Municipal para poder debater essa questão. Eu entendo que moradia é um assunto sensível, é um assunto social e merece sim a atenção de todos os governantes, independente da sua esfera de competência, a atuar e ajudar a melhorar a moradia da população. Como é que tu enxerga, Júlio, o Gadelha, dentro de toda essa movimentação econômica aí, esse aparato municipal com relação à Constituição Federal? Porque a Constituição ela determina quanto de dinheiro que vai para cada um. Dentro do que você vê aí da política do que é executado e tudo no dia a dia, existe esse paralelo com o que a lei está determinando? No sentido, assim, dos investimentos, a senhora diz? Você, né, meu filho? Porque eu não sou... Com respeito, né, senhora? Por respeito. Não, você me respeita me chamando de Márcia. Acredito que é assim, né? Essas secretarias foram criadas, por exemplo, a de habitação, e também teve uma mudança importante, que foi a de Secretaria Só do porque Meio eu Ambiente. falei que eu fui amiga da mãe dele, né? Mas, na realidade, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uns 13, 12 anos. A Adriana já tinha 18, 20, por aí. Vai. Pois é, foi criada essa questão da Secretaria de Habitação e também teve uma mudança na Secretaria de Meio Ambiente, que hoje ela é sem mais clima, né? Ela trata das mudanças do clima. Sim. Aí a prefeitura, os órgãos do executivo vão se adaptando às necessidades do governo, junto com o governo federal. Porque o governo federal também manda recursos para as prefeituras. Não precisa sempre passar pelo Estado. Não é sempre através daquele orçamento que vai sendo mandado para cada... né? Ele pode participar de programas, de fundos. Então, elas vão criando isso, elas vão criando, se adaptando para receber esses recursos e atender ali as necessidades da cidade. Hoje, por exemplo, a mudança do clima é uma realidade para nós. Todo ano a gente enfrenta, no mínimo, uma seca ou uma cheia, Sim. ou a questão da fumaça. Então, é uma mudança que vai passando agora. Vai mudando ali para a gente conseguir tentar resolver, ter soluções, ter recursos, que vem muitos deles do governo federal. Qual é o orçamento da cidade de Manaus? O orçamento hoje, de 2024, é 9,08 bilhões de reais. 9 bilhões. Exatamente. E ano que vem vai ser 10. Já foi aprovado a LDO, né? Porque a LOA, que é a lei orçamentária, que define bem certinho o que vai ser para cada secretaria e tal, ela é só no final do ano mesmo, lá para novembro, dezembro. Isso. Mas a LDO, que é as diretrizes iniciais ali, já definiu que vai ser 10,1. Então, o próximo prefeito vai assumir uma secretaria com 10 bilhões de recursos para ele trabalhar. LOA é Lei Orçamentária Anual do Município. Correto. E LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Exatamente. A Lei Orçamentária determina o valor e a Lei de Diretrizes diz como que você tem que gastar aquele valor. É isso? Se vai gastar tanto em saúde, exato, mais geral, né? Agora, é muito importante também que nós deixemos claro aqui que a Constituição prevê cada percentual desses gastos, não é isso, Maciel? Exatamente. A Constituição, no âmbito do Poder Executivo Municipal, determina que o chefe do poder, óbvio, tem que empregar um determinado valor para a educação, um determinado valor para a saúde, e assim sucessivamente até preencher todas as suas secretarias, de modo que todos os segmentos da população sejam atendidos e aqueles de forma prioritária. Como muito bem comentado aqui pelo Gadelha, há um repasse para a Secretaria de Habitação, recentemente criada, para poder desenvolver a moradia para o povo, aqueles programas habitacionais para atender a população de baixa renda. Existe também o emprego de verba para ampliação do sistema de saúde, e eu gostaria muito bem de especificar aqui que o município, pelas regras da Constituição, ele atende à unidade básica de saúde. Ele é atividade básica, que muito embora se confunde com atividade de média e alta complexidade, que é competência exclusiva do Estado. Às vezes a pessoa faz uma crítica ao gestor público municipal, poxa, o meu hospital e tal, sem tomar o conhecimento que não é da competência do município. Exatamente. Houve uma conversa no sentido que o município pudesse futuramente se credenciar no sistema de saúde
para média e alta complexidade. Teve que um nós negócio de somos. uma UPA, eu acho que a unidade de pronto atendimento era do Estado, mas teve Correto. ainda aí se discutiu uma unidade básica Exatamente. É muito ampliada, alguma coisa Isso. assim, né? Tudo depende da certificação do município. Nós somos uma capital com mais de 2 milhões de habitantes e, a depender dos recursos, muito bem colocado pelo nosso colega aqui, se certificar, pode operar com um hospital de média e alta complexidade. A exemplo de outros municípios que também são referência. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. É muito importante que nós deixemos claro também que a determinação da Constituição, ela dá as diretrizes básicas para que cada esfera da federação tenha a aplicação dos recursos. Exato. Recursos estes que são provenientes dos nossos impostos. O Estado, o Brasil, o país, ele sobrevive do dinheiro pago pelos impostos dos seus cidadãos. Como qualquer outro país, tá, gente? Vamos deixar aqui claro que os países sobrevivem disso. Os países são pessoas jurídicas públicas, né, que fictícias, ou seja, tu não vê um Brasil andando por aí. Cadê o Brasil? Cadê o Brasil? Não, o Brasil é o país, é uma pessoa jurídica e ele se sustenta do dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos, como todos os países. E aí a Constituição vem e diz, da arrecadação dos impostos, o gestor federal, estadual e municipal terá que determinar tanto por cento para a saúde, tanto por cento para a educação, tanto por cento para o lazer, para o esporte, para a segurança. Está determinado. Sem prejuízo da subsidiariedade. Acho que tem alguma coisa assim lá na Constituição. Ou seja, diz o quê? Que os outros entes da federação, fora da sua competência, podem atuar dentro da competência do outro. Apenas fazendo um link com a informação do nosso colega também, como tem a previsão legal da Constituição, a própria lei orçamentária define para onde vai ser empregado o recurso já arrecadado ou em previsão de arrecadação para o município. Então, dá um exemplo assim, bem simples. Assim. Educação, 1.500.000, um exemplo. Saúde, mais outro 1.500.000. Sim. Mobilidade, pessoas com deficiência, vai depender dos planos. Essa agenda, a criação, a mudança do nome dessa secretaria, que era de meio ambiente, virou agora de climas, etc. Sim. E tal, ela também atende a projetos que o Brasil é signatário da Agenda 2030, que versa sobre questões ambientais, de preservação e etc. Né? E volta à tona também a situação da preservação, do clima, das águas, etc. E tal. Então, tudo é adequado e moldável conforme a necessidade que vai aparecendo. E é muito complicado para um município que vem anos trabalhando aquela competência restrita. Exato. A competência que está determinada pela legislação e que é trabalhada pelos prefeitos anteriores, aqui eu falo geral, tá, gente? Muito geralzão. Vir querer disputar, vou dar um exemplo, com uma competência estadual quando a gente fala de saúde. Nós temos ali, dentro do âmbito da saúde, tratamentos médicos que vai para milhares de reais. Exato. Então, ousem dizer milhões de reais. Por quê? Porque quando a gente fala de alta complexidade, nós estamos falando de remédios que estão dentro de UTIs, por exemplo, ali do João Lúcio, do 28 de agosto, que uma ampola custa R$6.000 e aquela pessoa que está internada ali numa UTI precisa de 3 diárias. 3 ampolas diárias, 3 vezes 18. São R$18.000 um medicamento. Nós estamos falando de quanto... Não se engane, quando nós falamos de Sistema Único de Saúde, nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é um sistema federal, mas existem valores para poder ter o repasse. Então, existe uma tabela do SUS em que os hospitais, quando prestam qualquer tipo de serviço, eles mandam essa tabela lá para o Sistema Único de Saúde Federal, que é o único, né? E eles vão fazer esse repasse para poder receber esse dinheiro do Sistema Único de Saúde. Então, tem diárias em UTI que chega a R$100.000. Exatamente. Eu lembro que na época que eu fui funcionária, fui assessora jurídica da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, foi determinado pela Justiça, na judicialização do sistema de saúde, isso aí já é um momento em que o Brasil vive de intervenção direta do poder judiciário dentro do poder executivo.
tá? Isso aí é um assunto que a gente até agora foge do que a gente está conversando hoje, que é a eleição, mas a judicialização do sistema de saúde acontece quando? Quando você busca um atendimento de saúde na secretaria, dando um exemplo, Secretaria-Geral, Secretaria de São Paulo, tá? E você não obtém aquele anseio. O que você faz? Judicializa. Provoca Pede o judiciário. que o judiciário... Aí a ordem, o juiz, ele nesse momento, ele tem que ser soberano, Exato. porque se o juiz não fosse soberano, não tinha motivo de ser. Determina a execução imediata e internação do paciente fulano de tal. O secretário tem que obedecer. Eu me lembro que tem uma criança que ficou 1 mês no Albert Einstein, foi R$1 milhão. Uma criança, tadinha. Cardiopata, infelizmente ela faleceu e foi determinado que, imagina, você pagou R$1 milhão numa UTI do Albert Einstein, né? Então, como que o município assume uma responsabilidade dessa? Eu estou fazendo todo esse aparato aqui, esse resumo, para que você entenda aí como é que o município vai assumir uma responsabilidade dessa. Aí o poder capital do Estado, ele... Se eu não me engano... município, né? Se eu não me engano, aqui me perdoem se eu estiver falando bobagem, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Márcia falou bobagem. Mas o orçamento, me lembro hoje mais quanto é, né? Tem muito tempo que eu estou fora ali da secretaria, eu acho que só o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde é o orçamento do município. É porque Estadual de Saúde. a arrecadação do Estado como um todo, né? Todo o Estado é capital, é recurso muito mais vantajoso em cima de qualquer município, né? Cerca de 20 bilhões, 21 bilhões. Que também... Do Estado, né? Que também obedece 20 o bilhões. regramento do emprego das suas questões para a saúde, educação, Isso. etc. Isso não muda absolutamente nada. Só muda o percentual em razão da arrecadação. E fazendo um link aqui apenas para corroborar, quando a gente faz o 10,1, isso de bilhão para o ano de 2025, também há um acréscimo por causa do percentual do emprego da educação, da saúde, Claro. sucessivamente. Uma questão também muito importante é que a questão da saúde municipal, como está no básico, na saúde básica, né, é aquele remédio que vai tratar as situações crônicas. Uma pessoa que tem um problema de pressão, uma pessoa que tem um problema de diabetes, são aquelas coisas básicas que tem a UBS, que tem um médico, que tem um aparato. E de média e alta complexidade, um exame maior, uma internação maior, Ressonância, tomografia. Exatamente, internações maiores, compete ao governo do Estado, né, o Poder Executivo estadual, por conta da sua robustez de capital, determinar o atendimento através dos hospitais. Aqui na nossa capital nós temos grandes hospitais custeados pelo Estado, né? E também é só verificar tudo que é unidade básica de saúde e familiar, ou UBS ou BSM, né, é competência do município. Tudo Sim. aquilo que é serviço de pronto atendimento, ou unidade de pronto atendimento, ou hospital, ou clínica em alguns casos, Isso. compete ao governo do Estado, que tem essa robustez de capital maior para poder atender a sua população. Né? Mesma coisa, educação. Educação Isso. básica, município. Educação segundo grau, né? Ensino fundamental e segundo grau. Fundamental É o fundamental médio. é médio. Médio, né? E Ensino alguns médio. casos fundamentais aqui na capital também. É competência do Estado. Dando Isso. um aparato. Cada um dos segmentos, né, atendidos tem a competência do município e a competência do Estado. Então é importante, mas a gente avaliar, se a gente for ver, entrar nessa questão da fiscalização dos candidatos, né? A gente tem candidatos que prometem essa questão das UPAs. A UPA, o município pode ter uma UPA, não impede, porque ela é um projeto do governo federal, que vem através do SUS. Então, o município pode atender. A obrigação dele é com a saúde básica, Certo. mas ele pode atender a média e alta complexidade. Isso depende muito da demanda do município. Só que tudo isso tem um custo. Um custo de execução. Ele recebe até uma contrapartida do governo federal, mas o município que tem que arcar com os custos de pessoal. Então, a gente tem que avaliar dentro disso uma promessa de muitas UPAs. Será que é viável? Porque a gente olha um orçamento de 9 bilhões, a gente acha que é dinheiro em caixa, né? Isso. É um dinheiro livre que a gente pode gastar, um salário. Não é. Tudo isso aqui é pouca coisa que pode ser alocada de um lugar para o outro. Tudo isso aqui já tem muitos dentro da lei e também muitos já têm folha de pagamento, coisas que tem que ser gasta obrigatoriamente. Então, isso aí é uma coisa que a gente pode fazer de fiscalizar. Ver se as promessas são viáveis. Exato. Porque falar Muito coisas importante bonitas, isso, viu, falar coisas bonitas, Gadelha? prometer e não fazer, para mim é pior do que... Opa! Isso foi jargão, virou jargão, gente. Virou ditado popular. A atividade fiscalizadora do cidadão é exatamente isso, verificar se a proposta do seu candidato ou dos candidatos se aproxima muito da realidade que ele está vivendo. Até porque, infelizmente,
infelizmente, ouso em dizer, muito vereador fala porque não conhece. Aqui a gente, quando o Júlio diz aqui, o Júlio Gadelha diz aqui, é importante que você saiba o que pode ser feito por fulano, pode ser feito por cicrano, o que pode ser feito por vereador e o que pode ser feito por prefeito, porque muito do que é dito nem é dito por maldade. Às vezes sim, mas estou falando aqui no geral. Muito é dito por desconhecimento. O vereador entende que pode fazer tudo e quando ele chega lá, ele descobre que não pode fazer, né? Porque a lei determina que não é competência e por não ser competência tem outras urgências e nessa discussão toda acaba tendo outras prioridades, não é isso? Então é importante que você entenda quis o nosso legislador, não sei como é que funciona por aí, né? Nas outras, eu sei alguma coisa de um livro que eu li também de uma jornalista na Suécia e tal, a legislação lá e tudo, mas quis o legislador brasileiro, em razão e em respeito à democracia, que qualquer pessoa que tivesse título de eleitor podia se candidatar, pode se candidatar, qualquer pessoa, independente de nível de escolaridade. Não é assim que funciona a legislação? Só não pode ser analfabeto, né? Não pode ser analfabeto. Exato. Né? Você não pode ser analfabeto, porque senão como é que você vai fazer lei, né? Você não pode ser analfabeto. E os Mas, estrangeiros. os estrangeiros, porque você vai representar um país que você não é dele, né? Existem algumas regras isso aí, mas podem... Eu acho que o estrangeiro pode ter título, agora me fugiu. Estrangeiro pode ter título de eleitor? Em determinado momento ele consegue. Mas ele não pode se candidatar a nenhum cargo eletivo? Porque tem que ser brasileiro nato. Brasileiro nato. Tem vedações na própria Constituição e não na pode ser legislação nem eleitoral. naturalizado, né? Porque Proíbe. imagina um russo sendo presidente do Tem um do sentido Brasil, de soberania, né? Assim, de a pessoa ser realmente brasileira. É sangue, né? Nasceu aqui e tal. Então, assim, é muito importante que nós entendamos que fulano está brigando pelo nosso direito, está brigando pelo que é nosso e tal. Ele vai fazer isso, vai fazer... Calma. Nós precisamos ser seres políticos. Seres políticos, é isso que eu estou tentando fazer aqui, tá, minha gente? A gente está aqui conversando sobre um assunto no ano eleitoral. Nós precisamos ser seres políticos. Quando nós somos políticos, nós entendemos o que é a política, e isso não significa que você vai ter um cargo público, mas você vai entender exatamente o que compete a cada um dos candidatos, para que ele... Esse candidato aqui, ele não está falando coisa com coisa, viu? É melhor não votar nele, não, que ele não vai saber o que ele vai fazer lá. Não é isso? Exato. Ele começa a entender a sistemática do municipal, do estadual e do federal e consegue ali definir qual é a proposta que mais se adequa à sua realidade. Fundo eleitoral. Qual é a polêmica do fundo eleitoral? Por que o fundo eleitoral é rechaçado por alguns candidatos? Por que esse fundo eleitoral é rejeitado? Fundo eleitoral, qual é a problemática, Gadelha, que você enxerga aí nessas eleições desse fundo eleitoral? Quando é que ele foi constituído mesmo? Não tenho data certa, mas já está com... Acho que é a terceira eleição que a gente está com o fundo eleitoral constituído. Eu vou dividir essa daqui porque ele tem um lado técnico e eu vou falar um pouco, né? E passo para ele. Tá. O fundo eleitoral, o que acontece, né? O pessoal chama de fundão, né? Fundão partidário. Fundão partidário. Hoje um valor estimado de quase 5 bilhões, né? 4,9, que é dividido entre os partidos. Ele é um fundo que ele veio para substituir o que acontecia antes. Antes, as empresas privadas podiam financiar campanhas, o que hoje não é mais permitido. Hoje, só apenas as pessoas físicas podem fazer doações, né, para políticos de todos os tipos de cargos. E, atualmente, tem esse fundo que ele veio como uma maneira de substituir aquilo ali. Mas qual é a polêmica? Porque ele é um dinheiro público. Ele é um dinheiro que vem dos impostos, que ele vem do orçamento do governo federal. Então, foi mais um custo que se criou para o povo. E a justificativa é pior, porque diz que é para combater a corrupção. Agora a gente vai dar o próprio pagador de impostos, o eleitor, financia a campanha de quem quer se eleger por desculpa de corrupção, né? Então é uma coisa que... Eu tenho culpa se o fulano ou o ciclano são corruptos, né? Eu não tenho culpa. É muito polêmico nesse sentido. E é um valor, assim, que a gente for parar para pensar, né? 5 bilhões é quase o orçamento daqui de Manaus. Praticamente, né? É um orçamento bem maior do que muitas capitais, muitas cidades. Então a polêmica tanto é dentro do valor, que é alto, e também porque esse dinheiro vai para a conta nacional dos partidos. E não tem uma transparência clara. Quem decide é uma pessoa que é presidente de um partido, quem vai receber ou não. Não tem assim uma
divisão bem certinha. Ou seja, eles criaram um problema. Ficou pior? Do meu ponto de vista técnico, deu mais... como é que eu posso dizer? Tem as questões morais e as questões ilegais. Né? Então, a gente pode estar diante desse dilema. Mas, do meu ponto de vista técnico, a gente pode dizer que deu uma corrida no financiamento. Né? A justificativa apresentada de fato, essa, não se pode mudar, foi o que foi feito. E a gente percebe que, ao longo do tempo, o sistema não mudou muito. Né? Ele continua ainda sobre essa situação, que é a corrupção. Em vez de fazer uma lei para banir a corrupção do país, vamos fazer com que o brasileiro gaste mais dinheiro para evitar a corrupção. Meu Deus! O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, apelidado de Fundão Eleitoral, né? Carinhosamente por todo mundo, Fundão Eleitoral, ele é constituído por multas, né? Essas multas do próprio sistema eleitoral, a pessoa que se atrasou, não cumpriu uma eleição, paga uma multa. Sim. E é constituído também de próprio recurso advindo de impostos. Né? Feita a transferência, o Tribunal Superior, até certo ponto, ele conversa com os partidos para fazer essa autorização de repasse desses valores. E, a partir daí, começa um outro dado. As nacionais dos partidos é que observam a necessidade das estaduais conforme seus devidos candidatos e fazem a devida programação. Tem todo um regramento de legislação para ter acesso a esse fundo. Certo. Tem que preencher uns formulários, tem que autorizar, tem que trocar assinaturas, e é constituído de informações. Certo. Então, a nacional, quando ela recebe esse recurso da Justiça Eleitoral, ela vai prestar conta uma hora. Olha, dessa cota toda de quase 5 bi, o meu partido recebeu 1 bi, por exemplo. E aí eu distribuí, por exemplo, meu partido tem representação nos 26 estados e na capital, então eu vou distribuir para 20 estados. Então, ele começa a inserir na prestação de contas do Partido da Nacional. E cabe a ele o quantitativo? Ele é que determina quanto vai dar para quem? Exatamente. É uma decisão da executiva, entre a executiva estadual do partido e a executiva nacional, que eles vão conversar e ver qual é a situação que vai ser empregada a respeito disso. Que não é obrigatório mandar o dinheiro, não é obrigatório mandar o dinheiro também, né? O dinheiro é para isso, para financiar campanhas. Agora, se ele vai financiar um pouco mais a campanha do meu candidato aqui, ou do outro, né? Aí é uma conversa entre o potencial, um potencial público que ele tem frente a uma outra pessoa. Então, a gente remonta ao início da nossa conversinha. Eu tenho um político que já é aceito pela sociedade, é um político que está vindo numa segunda ou terceira reeleição, no caso de vereador, dentre uma pessoa que brotou do nada. Então, existe um parâmetro entre a pessoa. Eu entendo o seu potencial, mas eu vou financiar sua campanha num quantitativo X. Esse outro que já está experimentado, já fez projetos, já trabalhou, já está no sistema, eu posso aumentar um pouco mais o X. Então, que deveria ser o contrário, né, Maciel? Porque esse que já está há muito tempo, ele já é conhecido, ele já tem todo o trabalho de outras campanhas. E esse aqui que está nascendo agora, não, eu vou dar um pouquinho mais para esse aqui, porque esse aqui está vindo agora. Está precisando mais, né? Está precisando agora de divulgação e tudo mais. Então, né? aí existe um equilíbrio na balança, vamos botar assim, né, para poder... Isso é de cada partido. Um partido que vai empregar o recurso total para um e outro um pouco menos distribuído para os outros. Então, quando chega da nacional para a transferência direta da conta partidária aberta pelo candidato para ele poder gerar o seu material de campanha, fazer a campanha como um todo, que a cerne da legislação é essa, financiamento de campanha. Certo. Ele vai prestar contas daquilo que ele pagou. Então, assim, eu recebi, enquanto candidato, vamos supor que eu seja um candidato. Então, eu abri uma conta de campanha, recebi esse recurso destinado para isso, vou gastar com material gráfico, vou gastar com locação de veículos, dentro do regramento eleitoral, e depois eu presto conta através de notas fiscais, contratos e etc. E tal. Então, tudo aquilo ali consta na prestação de conta do candidato. Realmente, quando, a grosso modo, vê o valor total e eu não tenho uma transferência da transferência de um valor grande nesse sentido, realmente assusta. Puxa vida, quase 5 bilhões de reais saindo de um lugar para o outro e a gente não sabe para onde vai, é nosso dinheiro, é uma cota do meu imposto que está vindo para ali. Mas, lá na ponta, o candidato ele vai prestar conta. E aí, com certeza, tem que prestar conta do dinheiro público. É dinheiro público, exatamente. Contas, né? Mas acontecem umas distorções interessantes, assim. Em 2022, eu trabalhei numa campanha para o Senado. E teve um candidato de deputado estadual que recebeu o mesmo valor da candidatura para o Senado, que é uma candidatura majoritária, que é muito mais voto em todo o estado. Eu acho que até os limites, né, de gasto são bem maiores. Claro. E eles receberam a mesma quantidade de fundão.
por questão política de proximidade, Exato. com as lideranças, ali, Exato. acreditar mais no candidato, e nenhum dos dois se elegeu. A gente costuma dizer que o desafio aqui para o nosso estado, que tem uma dimensão continental muito grande, desafios de relevo, enfim, de distâncias, campanha de deputado e campanha de deputado federal e senador são símiles no sentido de translado. Então, é entendido que o mesmo município que eu, exemplo, mais uma vez, que eu como candidato a deputado estadual, um exemplo, vou no Faz município sentido X, isso aí, né, Júlio? vou no município X, eu Gabi. tenho um gasto operacional para chegar naquele município. O meu colega que também é candidato a deputado federal, que talvez não seja nem do meu partido, mas seja de um outro partido, ele vai ter o mesmo gasto de deslocamento. Uhum. Então, às vezes, é símile um incentivo através do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, ali eu consigo alocar uma aeronave, uma embarcação para me sair do município A ao município B, para poder percorrer. E a coisa é tão louca no Amazonas, cara, isso é tão doido que, vamos dar um exemplo aqui, Iranduba, Manacapuru. Manacapuru tem comunidade que é de Manacapuru, que para você chegar você demora 1 hora de barco, Exatamente. de canoa, né, de rabeta. Então, tu tá no município de Manacapuru. Aí o prefeito, perdão, vamos aqui para uma eleição estadual, né? O candidato a deputado estadual, o candidato a deputado federal e senador, ele tem que ir lá na comunidade. É 1 hora de rabeta. Ele saiu do município de Manacapuru? Não, ele ainda está no município de Manacapuru. Então, essas são as condições geográficas Exato. do nosso estado, que é o maior estado em extensão territorial da federação. Eu não canso de dizer isso. Exato. É o maior estado em extensão territorial da federação. Daí você ter as condições extremamente específicas que nós vivemos aqui no estado do Amazonas, de você alcançar os municípios do interior. 61 municípios do interior, 62 com a capital. Não é isso? Eu gostaria também de ressaltar que para uma eleição municipal que está acontecendo simultaneamente, mais de 5.500 municípios no Brasil inteiro, nós temos aqui no nosso estado um município A, onde o próprio vereador ou o próprio candidato a prefeito daquela cidade precisa percorrer as comunidades que envolvem aquela sede. E ali também tem a dificuldade da seca, do transporte. Então, eu tenho municípios que, pela baixa do rio, vai atrapalhar bastante. E toda eleição é seca. Exatamente. Exatamente, né? É sempre Pra outubro. gente, para o estado todo, como sempre, é uma desvantagem muito grande. Então, assim, o uso o emprego do recurso para o financiamento de campanha também tem que atingir essa ponta. Então, é meio desproporcional. Então, assim, vai do partido Então, entender assim, a empregabilidade desse não recurso. dá para todo mundo rejeitar o fundo. Exato. Porque a gente vê muito, isso virou realmente um palanque do tipo, quanto eu não estou usando fundo, tu está usando fundo, estou usando fundão. Claro que cada candidato é candidato, cada um tem sua condição, mas diante disso que nós estamos falando aqui sobre a questão geográfica, que o Amazonas é um estado com peculiaridades que nenhum outro estado do país enfrenta. Cada estado tem suas dificuldades, tá bom? Mas de locomoção, de alcance, o estado do Amazonas é uma condição sui generis. A gente tem estrada para chegar em todos os municípios. São os rios, né? Nossos rios são as nossas estradas. Poucos municípios têm estrada para chegar. E o rio seca. Então, é o que a gente está enfrentando aqui. Estou sendo comunicada que o nosso tempo acabou. Uma pena. Eu acho uma pena também. Tua parente. Então, a gente pode fazer a parte 2? Tua parente. Podemos. Vamos fazer a parte 2 depois que acabar as eleições. A gente vai fazer ou segundo turno ou primeiro turno. A gente pode fazer nossa parte 2. Considerações finais, por favor, senhor candidato. Senhor candidato, um debate agora? Porque tu foi candidato a entrevista toda, né? O candidato fictício. Senhor candidato fictício, suas considerações finais. Eu acho importante assim fazer uma comparação, né? Que esse momento aqui, se a gente for comparar com um time de futebol, é o momento da gente escolher o nosso técnico, contratar o nosso técnico, que é o prefeito de Manaus, da gente escalar o nosso time, que são os nossos 41 vereadores. Então, assim como se fosse pelo Flamengo, que a gente pesquisa a história, quantos gols a pessoa fez, a estatística toda. Por que Flamengo? Porque é um grande time, né? Então ok. Coincidência, eu também sou flamenguista. Ainda bem, não vai ter medo, gente. Se fosse o Vascaíno aqui, gente, fosse só o Demac sentado. Vai. Mas o Vasco tá melhorando também, tá caminhando, né?
Importante a gente fazer do mesmo jeito que a gente faria pelo nosso time de coração, pela nossa seleção brasileira, a Sim. gente conhecer as pessoas que estão lá nesse jogo, que é o jogo da política, né? Que tem muita gente que condena, mas é necessário, é onde a gente pode ter reais transformações no nosso país e nossa cidade. Então é importante a gente examinar quem vai ser o nosso prefeito e quem vai ser nosso vereador. Escolher uma pessoa que cumpra o que ele está prometendo, que tenha um passado bom, não seja uma pessoa que envolvida com qualquer tipo de crime. E pesquisar no Google ajuda muito, a gente já encontra muita Dá coisa. um Google. Tem muitas notícias aí que já a gente começa a entender melhor, examinar quem é aquela pessoa que a gente está querendo votar. Considerações finais. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui. Espero ter a parte 2 para a gente poder debater. Na realidade, mais. Júlia me obrigou a te chamar, viu? É brincadeira. Mentira! E eu gostaria de dizer que foi uma excelente analogia, né, feita aqui pelo Júlio Gadelha a respeito disso. Eu gostaria de dizer que a população deve exercer o seu direito de voto, Sim. deve ir à urna, deve votar mesmo, para que possamos estabelecer um novo Estado democrático de direito através do voto. Então, a pessoa tem que analisar direito, analisar as propostas, ver os candidatos, fazer os ajustes necessários do que precisa, faça a sua pesquisa, identifique o seu melhor candidato aproximado à sua realidade, e a partir daí vá votar. Somente assim nós conseguimos fazer. Vou dar um dado importante. Na última legislatura, dos 41 vereadores, salvo engano, houve uma renovação de 20 vereadores. Salvo engano. Ou seja, quase 50%. Sim. Foi 49%. 49%, exatamente. Então, já foi um sinal. Significa que a própria população gostaria de fazer uma mudança. Então, o incentivo é esse. Analise seus candidatos, as propostas e vá à urna. Vote. Somente assim nós conseguimos estabelecer um Estado democrático de direito mais equilibrado. E esta pessoa aqui, especialista em voto, já que voto desde os 16, eu sou especialista em voto. Também. Desde quando voto... É voluntário a partir dos 16, é obrigatório a partir dos 18. Exato. É voluntário até os 65, Correto? é obrigatório até os 65 e depois é voluntário. Exato. E o meu pai, de 87, nós votamos na mesma sessão e na mesma zona, você vai passar aqui para me buscar, então ele é mais especialista ainda do que eu, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, não reclame se você não se informou e não escolheu direito. Para que nós possamos ter a capacidade de escolher, nós precisamos saber, nós precisamos ter conhecimento. E informação é o que não falta na internet para que você obtenha, se aproprie dessa informação e crie a habilidade de escolher bem. Não existe nenhum candidato que é elevado ao cargo sem que ele tenha sido escolhido por maioria. Então, nós votamos, nós os empregamos. Se aproprie dessa informação, tenha consciência dessa informação antes de ir para as ruas e dizer que eles estão fazendo besteira. Quem está fazendo besteira, seja no municipal, estadual ou federal, está fazendo besteira porque nós, por maioria, os colocamos lá. Então, não reclame depois se você... Política é chata, eu não gosto de política. Não existe escolha. Se nós vivemos num país democrático de direito, onde os nossos representantes são escolhidos por nós não podemos abrir a boca e dizer que não gostamos de política, porque tudo é... Ainda mais num país onde o voto é obrigatório. Se fosse nos Estados Unidos, onde o voto é facultativo, você podia ficar alienado, virar de costas e dizer assim, não quero saber de política. Beleza, não tem problema, você não vai votar mesmo, você não vai lá escolher. Agora, num país onde o voto é obrigatório, você precisa se apropriar desta informação para que você tenha a habilidade de escolher e escolher direito. Senão depois você não tem o direito de reclamar. Era só isso mesmo que eu queria dizer. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcel, obrigada, Gadelha, por terem vindo hoje aqui. Grato. Tá? Viu? É assunto, deixa que eu pergunto. Se não perguntar e não for assunto, eu falo do mesmo jeito, porque hoje eu estou rebelde. Com causa. Uma causa digna. Causa da boa votação, da boa escolha. A gente encerra o nosso Deixa que eu pergunto de hoje e até a próxima. Tenho a impressão que haverá a parte 2, tá? Haverá parte 2 das nossas entrevistas. Essa é a nossa entrevista que a gente colocou aqui. Eu quero vocês para fazer um apanhado depois que acabar tudo, que a gente vai poder dizer nomes.
Vai poder dizer pessoas. Agora a gente não pode ainda. Obrigada, gente. Até a próxima.